Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Uma honra muito grande para o sindicato recebê-los nesse ciclo de palestras bimestrais. Nós já fazemos há alguns anos, completamente gratuito, endereçado a toda a comunidade de habitação no Pará. Hoje já fortalecido com 708 linkados aqui através do nosso site, pessoas que constantemente nós estamos em contato via WhatsApp e outros meios de comunicação. Então nós fazemos esse tipo de palestra, dois temas, 2 vezes, a cada 2 meses nós fazemos essas palestras. Nós vamos ter a tema de hoje, novas regras de fiscalização do Corpo de Bombeiro para os condomínios. E segundo tema seria a inspeção predial, uma coisa que é importantíssimo. Ninguém faz isso. Ninguém faz. E eu me lembro que nós temos um convênio com uma empresa americana, via São Paulo, e eles fizeram uma palestra para a gente, uns 10 anos atrás. Escolheram 30 condomínios aqui de Belém para fazer fazer uma fiscalização, vistoria, né? Tudo de graça, não nem ia pagar nada, a vistoria, né? E também é importante que eles também não executavam a obra, quer dizer, daí a credibilidade do trabalho. Desses 30 condomínios que eles fizeram, todos os 30 foram reprovados, com fotografia mostrando os laudos técnicos, periciais, a parte elétrica, a parte hidráulica. Então, eles passaram esse relatório para cada um dos condomínios, que foi, inclusive o meu condomínio estava no meio. Eu contratei uma empresa para fazer a reparação de todas as partes que estavam com problemas sérios, né? No meu caso era tão sério que aquelas pilastras já estavam explodindo, já que o arame começou a enferrujar, e foi a época que caiu um edifício lá no Rio, aí o pessoal vai em cima do pescoço do síndico, né, para resolver o mais rápido possível. Nós contratamos um técnico, ele fez todo o reaparelhamento, deixou tudo em ordem. Faz mais de 10 anos isso, até hoje nós não tivemos problema nenhum de infraestrutura no edifício. Eu queria só apresentar o nosso primeiro palestrante, Laedson de Souza Araújo. Ele é capitão do Corpo de Bombeiro Municipal. E ele é bacharel em Teologia, curso de Vistoria Técnica do CMB, Corpo de Bombeiro Municipal, do Corpo de Bombeiro do Pará, curso de Análise de Projetos e Vistoria Técnica, também no Corpo de Bombeiro, e chefe da seção de multa e interdição da DST/CAT. Chama aqui o palco, você pode ficar lá em cima, aqui embaixo, onde você quiser. Seja bem-vindo, boa palestra para o senhor. Obrigado, pessoal. Senhores, boa noite. Primeiramente, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará agradece a esse convite, o que para nós é muito salutar, porque difundir o conhecimento é sempre bom, e principalmente numa área como essa, em que sabemos da responsabilidade dos senhores e também da nossa responsabilidade enquanto instituição que deve preservar a vida, o meio ambiente e o patrimônio. Então, nos sentimos honrados pelo convite e de forma alguma poderíamos recusar essa importante missão, que é de mostrar aos senhores aquilo que está previsto em legislação, né, no que diz respeito à vistoria técnica do Corpo de Bombeiros. Foi-me dado o tema, né, as novas regras de fiscalização do CBMPA, e foi dito aqui aos condomínios. Na verdade, ela é uma regra geral, tá? Ela não se aplica apenas a condomínios, a edificações multifamiliares. As edificações multifamiliares estão inseridas nessa regra, né, que nós vamos passar aos senhores. Porém, como eu já disse, ela não se aplica apenas aos condomínios. Não há como o Corpo de Bombeiros
militar fazer uma regra específica para cada instituição, para condomínios e etc. O que nós temos e está disponível no site do Corpo de Bombeiros são as nossas instruções técnicas. Essas sim, elas são mais direcionadas a sistemas preventivos de combate a incêndio e emergência. Você pode encontrar no site www.bombeiros.pa.gov.br, na aba Segurança contra Incêndio. Abriu, vai ter uma relação, né, e lá vai estar instruções técnicas. Então todas estão lá, são cerca de aproximadamente 47 instruções técnicas dos mais diversos sistemas preventivos que existe de combate e prevenção contra incêndio e pânico. Porém, nós vamos nos ater, como foi nos passado, das novas regras. As novas regras, elas surgiram agora bem recente, inclusive este ano foi que essas regras começaram a ser implementadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Pode continuar, por favor. A nossa base legal, ela está baseada na Lei 9.234, uma lei recente de 24 de março de 2021, mas que passou a vigorar em 1º de janeiro de 2022. Então, acredito que é uma novidade para todos os senhores. E vamos especificamente falar do decreto 2247. Esse decreto, ele regulamenta a lei 9.234 e ele passou a vigorar em 23 de março de 2022. A lei, ela substitui uma lei antiga, a lei 5.088, que é de 83, uma lei bastante já obsoleta, e o decreto substitui o decreto 2230 de 2018. Então esse já é mais recente. Por favor. Eu quero trazer para os senhores alguns conceitos novos que nós temos através da lei e do decreto. Eu vou me ater somente ao decreto, porque ele vai dar alguns regramentos, porém a gente sempre vai estar mencionando aqui a questão da lei que foi regulamentada por ele. Então temos alguns novos conceitos. Conceito de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, chamado AVCB, né? É um documento emitido pelo CBMPA certificando que a edificação ou área de risco está em conformidade no momento da vistoria, isso é muito importante dizer, com as exigências previstas nas normas estaduais. Então, o ato de fiscalização do Corpo de Bombeiros e a certificação que se dá, ela é dada para aquele momento, tem validade, claro, há um tempo de 1 ano, mas as constatações foram no ato da vistoria. Não necessariamente que a gente faça uma vistoria e 6 meses depois o local esteja da mesma forma que o bombeiro esteve lá. Então a certificação ela é baseada no ato que foi feito a vistoria, cabendo ao condomínio manter os sistemas preventivos em dias. E o conceito que traz novo, o que é esse AVCB hoje, pelo decreto? É o antigo ABITSE, né, que eu acho que os senhores devem estar familiarizados já. Ele passou a se chamar de AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Para que alguém talvez não tenha conhecimento, o ABITSE era aquela primeira vistoria que era feita no condomínio assim que era lhe entregue as chaves. A construtora fez o projeto, construiu a obra e quando vai passar para o condomínio é necessário que o bombeiro faça a vistoria para que ele passe o condomínio de acordo com as normas vigentes. Então antes nós chamávamos este ato e dávamos a certificação chamado de ABITSE. Hoje ele chama-se AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. E eu estou sendo taxativo com os senhores para falar sobre isso, porque essa é a nova nomenclatura que se usará a partir de então e que norteará todas as nossas ações a partir desse decreto. Próximo. Certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros. É o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, certificando a regularidade decorrente do procedimento de licenciamento. Qual é a diferença do chamado CLCB para o AVCB? O AVCB, aquela primeira vistoria feita na edificação. O CLCB, se você observar pelo próprio enunciado, ele é um documento emitido certificando a regularidade, ou seja, são aquelas antigas vistorias anuais.
Então, o Corpo de Bombeiros hoje expede aos condomínios o CLCB, certificando que ele continua regular perante o Corpo de Bombeiros. Próximo. Esse conceito é um conceito totalmente novo também. Auto de fiscalização. É o formulário por meio do qual o CBMPA notifica o responsável acerca das irregularidades constatadas na edificação ou área de risco, definindo as exigências e os respectivos prazos para cumprimento. O que nós chamávamos antes de notificação. Sempre que era feita uma vistoria e constatava-se alguma irregularidade, o condomínio recebia uma notificação. Ele agora recebe um auto de fiscalização. Mudança de nome, mas o modus operandi continua o mesmo. São novos conceitos trazidos pelo decreto 2247. Próximo. Um conceito totalmente novo também é o conceito de fiscalização. É o ato administrativo pelo qual o bombeiro militar verifica, em qualquer momento, o cumprimento das medidas de segurança contra incêndio e emergências previstas na legislação em vigor, o que nada mais é do que a vistoria técnica anteriormente. O conceito de vistoria técnica na legislação ainda existe, porém, agora está mais patente a questão de fiscalização, e eu vou explicar para vocês a razão pela qual logo adiante. Então, o que antes era vistoria técnica, hoje a gente trabalha com fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar. Próximo. E qual é o objetivo dessa fiscalização? A fiscalização das edificações e área de risco realizar-se-á por meio de vistorias técnicas, com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança contra incêndio e emergência ou a conformidade da edificação. O objetivo maior de uma vistoria técnica é verificar se o local atende às normas de segurança contra incêndio e emergência e nada mais do que isso. Obrigado. Próximo. Bom, vamos passar um pouquinho mais para a prática agora, né? Eu trouxe alguns novos conceitos aos senhores, para que haja a familiarização dos senhores, e vamos passar um pouco mais pela parte prática. Como se dá essa fiscalização? Em primeiro momento, ela se dá através da solicitação do proprietário ou responsável. A própria legislação diz que deve partir de proprietários ou responsáveis, né, para que ele procure o Corpo de Bombeiros e procure, assim, se regularizar junto à corporação. A responsabilidade, então, primária é do proprietário ou responsável, e aí engloba os senhores enquanto síndicos de condomínios. Ela também pode ser feita, a fiscalização, através de requisição de autoridade competente ou em razão de denúncia fundamentada. É muito comum o Corpo de Bombeiros chegar em algum local e dizer assim, mas nós não solicitamos. Inclusive em edificações multifamiliares. Não, mas o porteiro liga para o síndico fala, não solicitei não. Independente se houver solicitação ou não, é uma prerrogativa do Corpo de Bombeiros realizar a vistoria. E isso daqui a pouco eu vou falar. E, senhores, eu não coloquei aqui artigos, parágrafos, incisos, porque eu acho que não nos cabe. Mas tudo que está aqui está exatamente baseado no decreto 2247 e também na lei 9.234, que eu já mencionei aos senhores. Ok? Então, independente da solicitação do síndico, o bombeiro pode fazer a vistoria. O que seria essa autoridade? O próprio chefe da DST-CAT, que é a Diretoria de Serviços Técnicos, e o Centro de Atividades Técnicas, ou comandante da unidade, a qual aquela edificação esteja na sua circunscrição, né? São autoridades competentes, a pedido do Ministério Público, a pedido de um delegado, por exemplo, de um juiz. São autoridades competentes, né, que podem solicitar com que o bombeiro faça essa vistoria, ou também através de denúncia fundamentada. A denúncia feita para o Corpo de Bombeiros, seja pelos seus diversos meios, seja através de e-mail, telefonema, WhatsApp, ela sempre será verificada pela corporação.
Então, é bom se dizer aqui, e agradeço também a todos, me desculpem, aqueles que estão na internet nos assistindo, que independente da solicitação do síndico ou não, é competência do Corpo de Bombeiros realizar a vistoria. E ex ofício pelo próprio CBMPA, né? O ex ofício já diz, não foi solicitado por ninguém, mas o bombeiro decidiu fazer uma fiscalização em determinado local. É a prerrogativa dele fazer essa vistoria. Mais uma vez eu digo aos senhores, independente de solicitação. Próximo. De quem é a competência? Óbvio, a competência no exercício da fiscalização e amparado pelo poder de polícia que a lei nos dá, né, o vistoriador do CBMPA possui a prerrogativa de adentrar ao local, obter relatórios ou informações verbais sobre a edificação, estrutura, processos, equipamentos, materiais e sobre o gerenciamento de segurança contra incêndio e emergência. A lei ela trouxe hoje algo que não tinha ainda no seu bojo anteriormente. O bombeiro chega para fazer uma fiscalização em um condomínio, ele não pode impedir que o bombeiro adentre ao condomínio para fazer vistoria. Não pode. Se isso porventura ocorrer, está sujeito às penalidades cabíveis. Tá? Então, a lei não, apesar da Constituição nos dar esse direito, mas a lei não era clara nesse particular, né? Hoje, o decreto, ele já é bem claro nesse particular, que é a prerrogativa do vistoriador, imbuído dessa responsabilidade. Qualquer bombeiro pode chegar lá no meu condomínio? Não é qualquer bombeiro. Eu não posso estar passando na rua, vou passear no comércio e de repente eu quero entrar nesse edifício aqui e quero fazer uma vistoria. Não. Eu tenho que estar nomeado para isso, né? Geralmente os nossos militares, quando saem a vistoria, geralmente ele sai com algum processo em mãos, né? Ou quando ele não sai com nenhum processo em mãos, ele sai no mínimo com uma notificação, cujo o sistema emite através de uma numeração para chegar no local da vistoria. Então, embora seja a prerrogativa do Corpo de Bombeiros, ele não pode sair a esmo, qualquer militar, sem a devida incumbência para tal, fazer vistoria. E, para que os senhores ainda tenham conhecimento, militar que faz vistoria em edificações são apenas militares credenciados com curso específico de vistoria técnica. Tá? Então, ele tem que estar, de fato, amparado para fazer essa fiscalização. Apesar de ser um assunto inerente à corporação, mas nem todos têm a expertise para fazê-la. Tá? Eu quero deixar isso bem muito claro. Por favor, próximo. Vamos falar um pouquinho sobre o auto de fiscalização, que é o tema recorrente. O proprietário ou responsável pela edificação ou área de risco poderá ser notificado por uma das seguintes formas. Então, no ato da vistoria, né, existem algumas formas com que você pode ser notificado, receber o auto de fiscalização. Por meio físico, pode ser na hora, preenche ali um papel, como era costumeiro acontecer, mas hoje nós temos uma inovação que é por meio eletrônico, no momento da constatação da irregularidade. Hoje o militar, através do sistema, pode pegar o seu celular, logar no sistema e naquele ato ali colocar as irregularidades no sistema na mesma hora. Tá? Você também pode ser feito isso por carta registrada, né, com aviso de recebimento, o famoso AR, o bombeiro tem convênio com os Correios para isso, e simplesmente por meio eletrônico. Hoje, nós estamos inovando para tentar trabalhar de forma totalmente eletrônica. Estamos abolindo aos poucos a questão do papel, tá? Então, nosso sistema hoje, eu vou explicar daqui a pouco, ele está parametrizado para que todos os senhores tenham acesso, né, aos seus respectivos condomínios e possa ali, através do sistema, realizar pedidos de vistorias, entrar com recurso, etc., o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por favor. Eu trouxe aqui uma tela, não está muito visível aos senhores, mas essa é a tela inicial do nosso sistema de gerenciamento de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. É nesse sítio aí, cisgate.bombeiros.pa.gov.br.
E desculpa, senhores, eu esqueci o meu laser, né? Ia facilitar, mas aqui, né, em destaque, é área de acesso, nós chamamos a área do cliente. Esta área aqui é a área do CBMPA, só loga quem trabalha no sistema, só quem trabalha no serviço técnico, um bombeiro que está lá na cremação, por exemplo, mas se ele não faz parte do serviço técnico, ele não tem login no sistema, tá? E aí o cliente hoje acessa aqui. Como era feito antes? Talvez alguns dos senhores tenham lembrança. Antes o acesso era feito através do CNPJ do condomínio e através de um protocolo de serviço. O sistema, ele trabalha da seguinte forma: ele tem um cadastro único, que é pelo CNPJ, mas tem diversos protocolos. Se, por exemplo, uma edificação há 10 anos vem se regularizando todos os anos junto ao Corpo de Bombeiros, ele tem no mínimo 10 protocolos, porque é um protocolo por serviço, tá? Então era feito dessa forma. Porém, como estamos trabalhando, como já disse anteriormente, para que tudo seja através do sistema, nós mudamos essa forma. Por quê? Qualquer pessoa que tivesse o CNPJ ou qualquer um do protocolo, ele teria acesso imediato ao sistema. Hoje não funciona mais dessa forma. Hoje o cadastro de clientes é feito no sistema por meio de CNPJ, porém o acesso é feito por meio de e-mail válido e senha, impessoal e intransferível, como se fosse a sua senha do banco, como se fosse a sua senha de e-mail. Então hoje, para que os senhores tenham acesso às informações da vistoria, para que os senhores tenham acesso a qualquer tipo de penalidade emitida e para que os senhores entrem com recurso junto ao CBMPA, tudo deve ser feito através do sistema, ok? Como? E-mail e senha. Para tal, é necessário que compareça ao Corpo de Bombeiros, lá no entroncamento, nosso centro de atividades técnicas, caso não tenha acesso ainda, e faça o cadastro do e-mail. Então nós vamos pegar aquele e-mail válido, vamos cadastrar no sistema. Quando você acessar pela primeira vez, colocando e-mail e colocando os 5 primeiros dígitos do CNPJ, vai abrir uma outra tela para você colocar uma nova senha e confirmar essa nova senha. Aí você passa a ter um acesso pessoal, tá? Para que depois possa ser validada esta senha, você sai do sistema, né? Faz o logout no sistema e depois loga novamente. Aí sim você já passa a ter acesso a todas as informações. Por favor. Como é feita a emissão do AVCB? Tá? AVCB, lembrem-se, habite-se, tá? Primeira vistoria. Quando é feita a vistoria no local, nós chamamos de clientes, né? O cliente ele tem até 15 dias para acessar o sistema. Se ele não acessar o sistema em 15 dias, aparece na minha tela e aí eu posso startar aquele prazo através do sistema. Então, independente se o síndico ou responsável acessou o sistema, se der 15 dias, eu faço, como é que eu posso explicar de uma forma bem simples? Eu faço rodar o sistema. Por quê? Na emissão do AVCB, e desculpa eu estar sendo taxativo para ficar bem fixado na mente, aquela primeira vistoria, se houver alguma irregularidade, eu tenho 60 dias para cumprir as pendências. Lembrem-se, primeira vistoria, a construtora entregou o prédio para o condomínio, vai ser feita a primeira vistoria, tá? Então, se houver irregularidades, eu tenho 60 dias para cumprir. E dentro do prazo de 60 dias, se eu não tiver condições de cumprir, eu posso solicitar até mais 90 dias de prorrogação. Isso para a primeira vistoria. E como é que eu conto esse prazo de 60 dias? A partir do momento que você loga no sistema. Quando qualquer um dos senhores foi feita a vistoria, o senhor acessou o sistema,
automaticamente vai aparecer uma tela chamada você tem uma notificação. A partir daí começa a contar o prazo de 60 dias. Ok? Isso, desculpem, para primeira vistoria. Ok? Próximo, por favor. Ainda dentro do campo vistoria, mas porém falando de renovação de vistoria, que acredito eu que seja quase 100% do caso dos senhores. Todos aqui já tiveram alguma vistoria do Corpo de Bombeiros? Todos já? Alguém aqui nunca teve uma vistoria do Corpo de Bombeiros? Já solicitou? Sim. Não, mudou para um ano novamente. Isso. Voltou para um ano, anual. Então veja só, os senhores que já solicitaram em algum tempo uma vistoria do Corpo de Bombeiros, seja ela aprovada ou reprovada, o sistema entende que você já tem uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, em tese, você já teve o licenciamento. Então, o que você vai solicitar agora não é uma primeira vistoria, é uma renovação da vistoria. E é isso que eu vou falar agora. Perfeito? Alguns pontos que eu quero tratar com os senhores. Ela é feita via sistema 30 dias antes do vencimento do seu certificado de licenciamento, do seu CLCB. Não estou falando mais de AVCB, tá? Estou falando de uma segunda vistoria em diante, CLCB, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros. Então, inclusive, senhores, há multa para isso. Se porventura não for feita a solicitação 30 dias antes, há multa para isso, tá? Há multa para isso. Para quem já possui projeto aprovado e licenciado vigente no Corpo de Bombeiros, mediante declaração prévia de manutenção das medidas preventivas. Deixa eu explicar uma coisa para os senhores como é que funciona agora. Isso aqui é uma novidade, não está escrito aqui porque são muitas coisas e a gente não tentou, digamos assim, encher muito de informações aqui na tela, mas aí a gente vai explicando. Como é que funciona hoje? Qualquer condomínio, ele, quando se tratar de renovação de vistoria, ele acessa o sistema, solicita a renovação, vai ser gerado para ele um boleto de pagamento dessa solicitação. Quando ele pagar esse boleto, num prazo máximo, mas não demora tudo isso, de 48 horas, o boleto é compensado e o sistema emite automaticamente o CLCB. Está bem aqui, logo abaixo. Mediante declaração prévia de manutenção das medidas preventivas, pagamento de taxa correspondente, não precisa de vistoria prévia para a sua emissão. E tem até 12 meses para ser feita a vistoria. Como é que funcionava antes? Os senhores iam lá no CAT, solicitava a vistoria, pagava, o bombeiro agendava uma vistoria, fazia a vistoria, em caso de aprovado, liberava o certificado. Não era isso? Não é mais. Como é que funciona hoje? Os senhores acessam o sistema, solicitam a renovação da vistoria, tá? Vocês vão preencher um campo. Se houver tempo, eu posso tentar mostrar para vocês aqui em loco como é que se faz isso. E aí vocês preenchem um campo de exigências, né? Vê onde se enquadra o condomínio dos senhores e em seguida aparece uma tela dizendo que você assume todas e quaisquer responsabilidade em manter os sistemas preventivos de acordo com as normas de segurança contra incêndio. Deixa eu explicar para vocês o porquê eu falei muito em fiscalização agora há pouco. O bombeiro hoje, até 31 de dezembro de 2021, trabalhava muito como consultor. Era comum, eu trabalho nessa área há cerca de 23 anos, na mesma área. Há cerca de 23 anos, tenho 28 anos de corporação e aproximadamente 23 anos eu trabalho nessa área. E o que era comum a gente ser interpelado por pessoas lá no CAT e perguntarem assim: eu vim solicitar vistoria porque eu quero saber aonde é que eu devo colocar o extintor. Não.
O bombeiro vai trabalhar a partir da nova legislação e já está trabalhando como órgão fiscalizador. E como é que eu quero fazer esse comparativo? A maioria de nós aqui temos carro, temos um veículo. A gente vai, paga o nosso licenciamento do veículo e saímos com a nossa credencial. Meu veículo está licenciado, eu posso rodar em qualquer parte do território nacional, certo? Perfeito. Isso, eu pergunto aos senhores, é garantia que o meu veículo está ok? Sim ou não? Não, exatamente. E se algum de nós formos parados em alguma blitz, se algum de nós tivermos com qualquer tipo de irregularidade em nosso veículo, seremos autuados. O bombeiro, a legislação, senhores e senhoras, senhoritas, me desculpem, não foi eu o legislador. Hoje a legislação está dessa forma. Hoje o bombeiro, você solicita a renovação da vistoria, você se compromete dizendo no sistema que está tudo ok, você paga o licenciamento, o bombeiro imediatamente, ou no prazo máximo de 48 horas, mas não demora tudo isso, lhe certifica, lhe emite um documento semelhante a esse que os senhores conhecem muito bem. O bombeiro não foi lá, mas você está certificado. Está certificado por quê? Porque você declarou que o seu condomínio está ok. O bombeiro, por prazo legal, de lei, tem até 1 ano para fazer a vistoria no local. Ok? O bombeiro vai lá, é possível que o bombeiro não apareça lá. Bom para vocês. Se o bombeiro passar o ano todinho sem aparecer, bom para vocês. Você já está com o seu licenciamento. Exatamente. Mas deixa eu explicar novamente, porque talvez a Gwen não entendeu. Vamos lá, antes e depois. Antes, solicitava a vistoria, pagava, aguardava o bombeiro chegar. Se aprovado, certificava. Se reprovado, dava um prazo. Não existe mais. Virem essa página. A página escrita agora é a seguinte. Eu estou meio que passando para a informalidade na nossa fala, né? Afinal de contas, somos parceiros, essa é a grande verdade. Se vocês estão aqui é porque vocês querem um condomínio de vocês seguro. E palmas para vocês. Vamos lá. Como é que funciona hoje? Em caso de renovação, você solicita via sistema, não precisa comparecer ao CAT. Você preenche os pré-requisitos do sistema de acordo com a sua ocupação. Tem alguns itens lá. Se você armazena, por exemplo, líquido inflamável, então você diz que não, e aquilo que é de fato você diz que sim. E quando você preencheu isso aí, aparece na tela que você está se comprometendo e dizendo para o Corpo de Bombeiros que o seu sistema preventivo está ok. Quem está falando isso não é o bombeiro, é você. Quando você faz isso, depois que você paga a taxa, após isso é emitido certificado aquele condomínio. Você já recebe o seu certificado. E o bombeiro tem um prazo legal de até 12 meses para ir lá. Mas ele não tem obrigação de ir. Ele pode ir e pode não ir. Por isso que eu falei há pouco, se ele não for, é bom para vocês, porque você já está certificado. Agora, se ele for e encontrar alguma irregularidade, eu falo para vocês daqui a pouco. Próximo. Vamos lá. Vamos a alguns procedimentos pós-fiscalização. Tá? Vamos lá. Solicitaram, lembram? Pagaram a taxa, ok? Receberam o certificado, sim ou não? Isso, ótimo, estamos nos entendendo. Aí o bombeiro resolveu aparecer lá. Ele apareceu 30 dias depois, ele apareceu 2 meses depois, ele apareceu 6 meses depois, ele apareceu 11 meses depois. Lembra que eu tenho a prerrogativa de ir até 1 ano? Então, a qualquer tempo, ele pode aparecer. E ele apareceu lá, dias depois. Você esqueceu até, inclusive. Colocou o certificado lá,
não olhou mais para extintor, não olhou a mangueira como é que estava, não verificou o sistema da caixa d'água, a reserva técnica de incêndio. Você ficou relaxado porque você está certificado pelo bombeiro mesmo, está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso. Eu não estou verificando o corrimão da minha escada. Vamos aqui ser claros. Eu não estou ligando se estão enchendo a minha escada de emergência de lixo, colocando entulho, colocando móveis. Eu não estou aí ligando se a porta corta-fogo da antecâmara das escadas, se ela está realmente sendo estanque, se ela está realmente fechando. Eu já estou certificado pelo bombeiro, ótimo. Bom, mas aí eu, capitão Luedson, tenho a prerrogativa de fazer vistoria, porque tenho curso, apareci no seu condomínio. Alguém quer se dispor aqui a gente fazer um bate-pronto? Um condomínio aí, vai? Nome, eu quero nome. Jatobá. De repente eu resolvi, por meios legais, né, o meu chefe disse assim: Luedson, vai lá no condomínio Jatobá. Aí eu vou puxar no sistema, opa, estão certificado, né, já pagaram a taxa, bonitinho, 2022, está tudo ok. Resolvi aparecer lá, ótimo. Aí eu chego lá, vim fazer a vistoria. Começa um problema. Os senhores sabem da realidade. Não, mas eu não solicitei. Eu disse, aí eu vou mostrar a lei e dizer, olha, eu tenho que fazer a vistoria e alguém para me acompanhar, eu só preciso disso. Se o síndico não está, que o síndico ligue para alguém para ele me acompanhar na vistoria. Eu tenho a prerrogativa de fazer essa vistoria. Estou em horário comercial, eu tenho que fazer a vistoria. Tá? Esse problema a gente não vai ter mais, eu tenho certeza disso. E aí eu começo a fazer a vistoria. De repente eu identifico que o extintor está vencido, o lacre está rompido em outro, a placa de sinalização, poxa, aquela criança arteira foi lá e deu um jeito e arrancou da parede. Eu verifico que as escadas estão cheias de lixo, de entulho. Poxa vida, nossa. Vamos fazer o teste na rede hidrante? Vamos. Eu subo para o último pavimento, que é o hidrante mais desfavorável, em caso de ser um sistema elevado, da água vir da caixa d'água lá em cima. E quando eu faço o teste, vejo que não tem pressão suficiente na mangueira. Meu Deus do céu. 1, 2, 3, 5 irregularidades. Eu aponto todas elas, informo a quem está me acompanhando e peço para ele acessar o sistema. Lembrem, eu posso deixar algo escrito, mas eu também não sou obrigado a deixar escrito. Eu informo para ele na hora e depois eu volto para a minha unidade, ou posso fazer na hora e posso colocar isso no sistema, tá? E aí você tem até 15 dias para acessar o sistema. Lembrando que, vamos de novo brincar um pouquinho? Solicitar a vistoria via sistema? Sim? Declararam que estava tudo ok? Pagaram a taxa? Receberam o certificado? O certificado que vocês receberam está em conformidade com a vistoria que eu fiz? Não. Aí eu vou ir. Multa sumária. Na hora. Na hora, o condomínio vai receber um auto de infração. Por quê? Porque você declarou que estava tudo ok. Tá? Se não for acessado em 15 dias, se não for acessado, vocês já estão sabendo disso, né? Já estou declarando para vocês. Então vocês vão lá e não, quer saber, não vou nem acessar então, que aí a multa não vai chegar para mim. Só que se você não acessar em 15 dias, eu entro no sistema e exatamente eu mesmo, porque eu trabalho na seção de multa e interdição, eu vou lá, verifico, o prazo de 15 dias que ele tinha para acessar o sistema expirou. Eu vou lá e só faço um clique, ativar a notificação. E a partir daí, passa a contar 30 dias para a sua defesa, para você apresentar o recurso. Assim como em uma fiscalização de trânsito, você recebe o auto de infração e você tem, claro, óbvio, por questões
de legislação, o direito à ampla defesa e contraditório, aqui não pode ser diferente. Quando a gente fala multa sumária, é porque você recebe na mesma hora o auto de infração, na mesma hora que você acessa o sistema. Ninguém vai entregar para você o auto de infração em mãos. Você acessou o sistema, o auto de infração vai estar lá, você pode baixar, você pode verificar. Inclusive o auto de infração, ele vem constando as penalidades, tá? E as infrações que você cometeu. Ok? Capitão, onde estão as infrações? Estão na Lei 9.234. Não mencionarei aqui porque são muitas, mas os senhores podem baixar Lei 9.234. Eu me esqueci agora a data, acho que é 23 de março de 2021. 34. Ok? Então, tentar mostrar aqui para vocês. Eu não quero sair muito daqui porque estão me assistindo aí, né? Então, procedimento pós-fiscalização, tá? Daquele caso da renovação. 15 dias para acesso. Se aprovado, você permanece com seu certificado. Se reprovado, multa sumária e a cassação do certificado. E por que o certificado é cassado? Porque não está regular. Eu não posso permitir que você continue com a certificação, sendo que existe irregularidade. Por mais que você tenha o seu impresso, mas quando alguém for fiscalizar e através de QR Code ou da numeração dele ir ao sistema, vai dar como certificado inválido, tá? E aí, a partir do momento que você logou, você tem 30 dias para apresentar a defesa, e você pode apresentar a sua defesa de 3 formas. Primeiro, é um direito, discordando da ação do bombeiro. O bombeiro diz que o estado estava vencido, você vai dizer que não estava. Tudo bem. É um direito seu. Outra opção, você dentro do prazo de 30 dias, declarar que sanou as pendências. Às vezes são pendências fáceis, sanáveis em um tempo hábil. Então, se no período de 30 dias, preste atenção por gentileza, senhores, desculpe, eu sou muito cri-cri quando estou palestrando. Esse prazo passa a contar do ciente que você deu no sistema. Ou, se você não acessar em 15 dias, do ciente da ativação que eu faço no sistema. Tá? Então é bom sempre estar consultando o sistema. Sempre. Então o que acontece? Dentro desse prazo que você deu ciência no sistema, você pode dizer assim: olha, bombeiro, eu já cumpri com tudo que vocês pediram. E nesses termos, vocês pagarão 10% da multa aplicada. Se a multa foi R$1.000, você vai pagar R$100. Tá? No momento que você clicar e que você dizer que saneou as pendências, o sistema vai gerar um boleto automaticamente correspondente ao valor de 10% da multa aplicada. Ok? E a outra forma é vocês solicitarem o TACB, que eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Porém, você paga 35% do valor da multa aplicada. Então eu tenho 3 formas para impetrar recurso. Primeiro, discordando da ação do bombeiro. Segundo, dizendo que cumpriu com as pendências, e aí se paga 10% da multa aplicada. Terceiro, solicitando o TACB, que é nada mais do que solicitar um prazo mais extenso. Você não consegue resolver aquilo em 30 dias. Você só consegue resolver em 1 ano. Então, você obrigatoriamente não se deve mais fazer como antes. Ah, bombeiro, eu quero prazo de 1 ano. Não, tem que solicitar o TACB. É o meio legal hoje. E aí você paga 35% do valor da multa aplicada. Se o seu condomínio foi multado em R$1.000, você paga R$350. Quero salientar aos senhores que, quando você declara que saneou as pendências e pagou 10% da multa, o bombeiro tem a prerrogativa de ir lá conferir. Se o bombeiro for conferir e não estiver com as pendências todas saneadas, você paga os 90% restantes da multa. Se você solicitou o TACB,
pagou 35% da multa, e depois de expirado o prazo do TACB, que eu vou explicar o que é, você paga uma multa estratosférica. Eu não posso dizer para vocês o cálculo, porque o cálculo da multa do TACB, ele é de acordo com os itens das infrações cometidas, multiplicado pelo valor que você pagou do licenciamento anual. É um cálculo matemático complexo, e não tenho como mensurar para vocês, tá? Só sei que vai dar muito mais do valor que você pagou no licenciamento. Exemplo, estou aqui chutando bem alto. Se você pagou R$500 de licenciamento, a multa por descumprimento do TACB vai dar uns 3, 4, 5 mil reais. Por que isso? O TACB funciona como uma espécie de TAC. O TACB, ele é semelhante à certificação que eu dou para você. Você solicita o TACB porque você não teve tempo hábil para realizar o que o bombeiro pediu, solicitou 1 ano de prazo, o bombeiro vai lá e certifica você, tá? E aí quando ele certifica você, com pendências, ou seja, você está se comprometendo naquele prazo maior em cumprir com o que o bombeiro pediu. Então, se você não cumpre, por isso que a multa é lá em cima. Próximo, por favor, vamos correr um pouquinho. Por gentileza, me avisa do horário, tá? Porque eu costumo gostar das minhas palestras, né? Eu vou embora. Vou falar um pouquinho sobre TACB, porque ele é bem interessante. Vamos lá. O nome técnico é Termo de Autorização para Adequação do Corpo de Bombeiros, TAACB. É um documento emitido excepcionalmente, então não se emite ele a qualquer tempo, a qualquer hora, pelo CBMPA para edificações ou área de risco que necessitem de prazo para ajustamento das medidas de segurança contra incêndio e emergência, ok? Mediante avaliação por parte de comissão técnica. Quem emite o TACB? Uma comissão técnica, tá? Sempre. Não é uma pessoa somente que faz isso. Do risco, das medidas compensatórias e do cronograma físico de obras para a respectiva adequação. O TACB, está aqui no último parágrafo, será equivalente ao licenciamento do Corpo de Bombeiros. Como é que eu tento explicar para vocês? É um licenciamento com pendência. Eu certifico e digo que você falta cumprir algumas coisas que não tem tempo para cumprir, tá? Próximo, por favor, que a gente vai explicar um pouquinho melhor. Aqui, existem alguns requisitos mínimos para que o Corpo de Bombeiros venha expedir o TACB. Nós chamamos de requisitos mínimos de segurança. Quais são eles? Possuir iluminação de emergência. E entendam-se, quando eu falo aqui em possuir, eu não estou falando de você ter uma iluminação de emergência, é você possuir todas as iluminações de emergência solicitadas pelo Corpo de Bombeiros, tá? Tudo aqui, quando eu falo, é aquilo completo. Possuir saída de emergência, né? Isso aqui não é muito problema, porque a maioria tem, né? Mas ela se torna inadequada quando eu coloco nas saídas de emergências coisas que não é para estar lá. E é extremamente proibido colocar quaisquer coisas que sejam nas saídas de emergência. Por gentileza, nos ajude, porque aquele é o local mais seguro que se tem para sair da edificação em caso de um sinistro. Não existe outro local tão seguro quanto as saídas de emergência, e em caso de edificação vertical, as escadas de emergência. Então, quaisquer coisas que estejam lá, senhores, seja um vaso no cantinho da parede, o Corpo de Bombeiros não permite, porque imagine só um prédio de 30 pavimentos, com 4 apartamentos por andar, são 20 pessoas por andar, e ela vem descendo as 20 pessoas. Então aí não se admite isso. E eu falo isso porque é um problema que os senhores têm recorrente, tá? Mas vamos adiante. Possuir iluminação de emergência, possuir saída de emergência, claro que tudo aqui é adequado, possuir sinalização de emergência, tá? E controle de material de acabamento e revestimento no caso de grupo F6.
Eu só coloquei aqui porque a lei diz isso, mas FCs são casas de show, boates, né, locais assim, onde bares dançantes. Nesses locais também é obrigado ter controle de material de revestimento e acabamento. Os materiais têm que ser anti-chama, tá? Mas esses são os requisitos mínimos para que o local possa solicitar o TACB. Então, caso os senhores sejam feita a fiscalização, seja encontrado irregularidades e os senhores verifiquem que não dá para cumprir aquela irregularidade no prazo de 30 dias, só vai dar de 6 meses a 1 ano, solicite o TACB, lembrando que, infelizmente, da multa você não escapa. Ou você paga integral, ou você paga 10% dizendo que fez, ou que o bombeiro pediu, ou você paga 35% para solicitar o TACB, tá? Isso é a regra do jogo atualmente, e eu preciso ser muito claro com os senhores aqui, ok? Próximo, por favor. Vamos falar então da parte pesada, sanções administrativas. O CBMPA, no exercício da fiscalização que lhe compete, poderá aplicar as seguintes penalidades de forma cumulativa ou não, tá? Garantindo-se o contraditório para a defesa, é o óbvio, bem como a recorribilidade das decisões na forma da lei. Próximo, por favor. E aqui eu tentei colocar quais são hoje as penalidades sofridas por aqueles que descumprem as normas de segurança contra incêndio e emergência. Advertência, tá? Multa, cassação do licenciamento, suspensão do cadastramento, isso aqui é mais específico para empresas que ministram curso de brigada de incêndio. Não se aplica muito a questão dos senhores, mas alguns dos senhores solicitam que empresas ministrem brigada nos vossos condomínios, então é bom você saber se ela não está suspensa junto à corporação. E por último também, isso é uma novidade que a legislação trouxe, inscrição em dívida ativa do Estado. Isso especificamente a inscrição em dívida ativa na questão do não pagamento de multas aplicadas. Passou os prazos recorrentes, não se pagou a multa, o Corpo de Bombeiros tem a prerrogativa de inscrever o seu condomínio em dívida ativa do Estado. E vocês sabem a problemática que isso dá. Então aqui são as sanções, né, previstas em legislação. Entenda como advertência o auto de infração emitido. Foi feita a fiscalização, encontrou irregularidade, ali já é advertência, tá? A multa vem posterior a você entrar com recurso, se o bombeiro pode acatar o seu recurso ou não, claro, e aí é aplicada a multa e a cassação do licenciamento, porque se está irregular, a gente não pode permitir que ele continue com um documento válido, e as demais, como já expliquei aos senhores. Próximo, por favor. As multas, uma perguntinha, né? Elas são aplicadas de acordo com a infração. Aqui a legislação trouxe uma novidade muito boa, eu acho muito salutar. Como era a multa aplicada anteriormente? Valor único, 750 UPF, Unidade Padrão Fiscal do Estado. Para qualquer estabelecimento, seja de 20 metros quadrados, seja uma grande indústria em nosso estado, pagava-se o mesmo valor da multa. Hoje, as multas, de acordo com a Lei 9.234, elas são por níveis de gravidade. Elas são enquadradas como leves, médias, graves e gravíssimas. Tá? Todas essas, elas estão inseridas, todas elas, na Lei 9.234, tá, senhores? Eu não trouxe nenhuma para exemplificar, porque são muitas e de repente, será que eu me enquadro nessa, será que eu me enquadro naquela? Então, o sistema, ele verifica se a sua infração foi leve, tá? Ela pode ser cumulativa, você pode ter uma infração leve e uma gravíssima na mesma vistoria, pode ter as 4 juntos, pode não ter nenhuma. Então, por meio dessa equação é que se gera o fator multa.
Então, por exemplo, um condomínio de 30 pavimentos pode receber uma multa de R$180. Eu tenho multas no sistema de R$180. Eu tenho multa de R$10 mil, de R$20 mil, de acordo com o nível de gravidade. Elas têm peso, tá? Elas têm peso. Vamos adiante, por favor. Eu acho que meu tempo está se esgotando. Bom, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho para vocês, já estamos finalizando, sobre medidas acautelatórias. Isso aqui é uma nova vertente que nós temos também, são 3. Dificilmente se aplica isso a um condomínio, mas eu quis trazer aos senhores para nível de conhecimento, tá? Isso é muito aplicado hoje nas operações que é feita em conjunta com os outros órgãos de segurança pública, que as operações são feitas finais de semana, nas noites de Belém. Então é feito muito isso aqui, mas eu quis trazer aos senhores para vocês terem ciência, que é a interdição total ou parcial do local, tá? O embargo total ou parcial de obra, que o bombeiro não fazia antes. O bombeiro hoje tem a prerrogativa de embargar a obra, tá? E a suspensão temporária de algum evento, né? Vamos adiante. Da interdição é o ato da interrupção das atividades, fechamento do local ou da área de risco considerados lesivos à vida humana, ao meio ambiente, ao patrimônio de terceiros ou contrários às disposições legais, executada quando constatada na ação. E para que seja feito isso, não precisa de vistoria prévia, tá? Eu não preciso ir antes para depois fazê-lo. Eu faço isso no ato da vistoria. Próximo, por favor. Em que momento eu faço essa interdição do local? Eu quero aqui ler para vocês, porque não está tão visível aos senhores. Quando há obstrução de saída de emergência, aí o condomínio pode entrar. Quando há inexistência de saída de emergência ou em inconformidade, eu tenho uma saída de emergência, mas ela não está conforme, eu posso interditar, tá? Quando há irregularidades nas sinalizações da saída de emergência, quando há irregularidades na iluminação de emergência relacionadas à saída de emergência. Subindo aqui, quando há iminência de colapso estrutural, isso é uma coisa bem mais grave. Aqui é quando há shows pirotécnicos e não se observa os parâmetros da lei, também há interdição. Quando também em grandes eventos, instalação temporárias, como eles fazem show, montam arquibancada e aquela está em desacordo com a legislação, também é interditado. E quando inexistirem medidas de segurança contra incêndio. Paz, meus senhores, tem locais que não tem nada, nem um extintor, nem placa de seleção, nem nada. Então aquele local deve ser interditado. Senhores, você observa que dentro dessas aqui se fala na maioria das vezes em saída de emergência. E por que isso? Eu já expliquei aos senhores. O local mais seguro que se tem em uma área é rota de fuga, saída de emergência em caso de sinistro. Senhores, fogo dificilmente mata. Dificilmente o fogo em si mata alguém. O que mata as pessoas, a fumaça por asfixia, tá? Então, se faz necessário que eu, neste ambiente que eu estou agora, eu saiba para onde eu vou sair. Eu tenho que saber. E eu já entrei aqui procurando. Para onde eu vou, eu procuro. Eu observo. Para onde eu vou? Então é necessário que os locais estejam sinalizados, mostrando rota de fuga, iluminados com iluminação de emergência e desobstruídos. Essas três coisas pesam muito para que o local sofra uma interdição, que nós chamamos de interdição por risco iminente. Porque em caso de sinistro, mas o local não está oferecendo risco nenhum, sim, mas em caso de sinistro, aquele local, ele está totalmente levando as pessoas a um risco iminente à vida, por essas razões que eu já mencionei. Vamos lá, por favor. O embargo de obra
interrupção da execução de construções, instalações e reformas, montagem de estrutura de evento temporário, construção provisória, né? E que possam expor pessoas a edificações de terceiros em perigo. Tem uma obra e você observa que aquela obra ela não está de acordo com o que o bombeiro está pedindo, ela está correndo algum risco de cair alguma coisa, aquela obra pode ser embargada. Isso aqui mais é em construção, tá? Essa sim deverá ser acompanhada de notificação. Eu chego na obra, faço a fiscalização, se verifico que ela não está de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, oferecendo risco a si e a terceiros, eu notifico e peço para ele parar com a obra. Vamos adiante. Em que momento? Embargo, tá, senhores? Obra. Quando não há aprovação do projeto de segurança contra incêndio de emergência, ele não tem projeto aprovado e a obra está lá no 5º andar, embarga a obra. Quando ela está em desacordo com o projeto que foi aprovado, quando ela oferece risco iminente, né, de dano a pessoas, e quando oferece risco iminente de danos a imóveis adjacentes. Então, por essas 4 razões, eu posso embargar uma obra. Vamos lá, adiante. Bom, da defesa do recurso, é importante falar isso para os senhores. Eu já mencionei aqui, mas só para a gente elucidar melhor. Eu tenho 30 dias para entrar com a defesa, e eu direciono a comissão técnica. Onde eu entro? Via sistema. O sistema tem campos lá que você acessa, tá? No momento que você entrou com a defesa, aquele prazo é suspenso, né? As multas temporariamente são suspensas também, até que se julgue o recurso. E aí, né, ela tem até 12 meses, não havendo novo ônus para o solicitante. Enquanto o recurso é julgado, e se for favorável, você tem até 12 meses sem ônus, sem sanções honorárias a mais para o solicitante. No caso de indeferimento, você ainda dá uma segunda oportunidade para recorrer, caso não concorde com a decisão da comissão técnica. Isso aos comandantes de operações. Isso vai ser implementado ainda, não temos os comandantes de operações ainda nas regionais, mas atualmente para o chefe do CAT, tá? Então você recorre à comissão técnica com seu recurso. Se for indeferido, você ainda pode, caso ache pertinente, recorrer ao chefe do CAT da decisão da comissão técnica. E se aplica, no caso de deferimento também, as sanções previstas em legislação. Próximo. É vedado a defesa do recurso. Em que circunstância? Quando deixar de atender os requisitos para sua interposição, que foi esse que eu mencionei agora há pouco. Quando interposto extemporaneamente ao prazo, você tinha 30 dias para recorrer, não recorreu, perdeu o direito do seu recurso, tá? Quando interposto do recurso, ele é feito por pessoas que não têm a legitimidade. Se você é o síndico, você é a pessoa competente para interpor recurso. Não é o vigia, o porteiro que vai interpor recurso. Tem que ser a pessoa legítima para tal. E quando ele interpôs esse recurso perante a autoridade não competente, né? Então, a autoridade competente é a comissão técnica e, em caso de discordância, o chefe do CAT. Próximo, acho que está acabando já. A gente acabou. Fica essa frase aí de Elzio Silveiro Rodrigues: a prevenção é a maneira eficaz de se evitar os prejuízos da correção. Muito obrigado, uma boa noite a todos.